tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos mais essa plenária que iniciaremos agora, né, no segundo dia do segundo Seminário Internacional Universidade Empresa. Para nós, um motivo de muita alegria tê-los aqui, tanto os que estão presencialmente, como os que estão virtualmente, que é o caso do Campus, né, que tem lá mais de 200 espectadores, né? Então, um alô para vocês aí. O pensamento de fazer esse seminário, ele nasceu lá antes da pandemia, né? Quando nós gostaríamos de trazer essa relação universidade-empresa. Então, para entender o que a academia está fazendo que pode aproximar da empresa, das necessidades. E é muito bom, né, pelo menos ter esse balanço hoje de todas as palestras que tivemos ontem e hoje, né, trazendo um conceito específico, né? Acho que a maioria dos palestrantes tem falado a mesma língua, né, independente do país de origem. E, nesse momento, agora à tarde, a gente está fazendo uma plenária com os segmentos econômicos, né? Então, hoje nós temos o prazer de receber aqui, representando o segmento financeiro, o Leonardo Silva, da Messen, né, que é da XP Investimentos. Obrigado, Leonardo. E também o senhor Carlos Santana, que representa aqui a área de commodities, né, do café, que, inclusive, o motivo de existir essa associação comercial. Que bom, hoje, né, a gente está aí com outros segmentos, né, tendo aí uma relevância. E comigo na mediação temos a Leonora, que é do Campus, né? Eu sou o Rogério Salles, sou professor na Strong, né, Strong Business School, que é uma conveniada da Fundação Getúlio Vargas. Temos os cursos na área de negócios e muito interessante o que eu escutei, né, aqui do Einstein e principalmente da XP Educação, mostrando que hoje, né, não só o mercado financeiro teve a desregulamentação, mas a educação também passa por essa transformação. O professor Joaquim Guerra nos trouxe aqui que a transformação digital, né, tão esperada, ela aconteceu em tempo recorde por necessidade. E, normalmente, é por esse tema que nós vamos. A necessidade nos obriga, né, nos faz buscar as soluções. Então, eu quero que a Leonora se apresente, né, e depois nós vamos fazer as perguntas, só para mostrar para vocês como será o debate. Está moda isso aí, né? Mas nós temos aí cerca de 80 minutos. Nós faremos 3 perguntas para os entrevistados aqui, os profissionais, e aí nós vamos abrir para que vocês façam suas perguntas, colocações, enfim, né? Que possamos ter uma tarde prazerosa aqui, tá ok? Obrigada, Rogério. Boa tarde a todos e a todas. Como ele falou, eu sou Leonora, estou representando o Campus, que é uma instituição formadora e integrante aqui da Câmara de Ensino junto à ACS. Então, é um prazer enorme recebê-los, né, e trazer essa discussão para todos os nossos convidados. Muito obrigada, desde já, pela participação de vocês e de todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Acho que vamos iniciar com a primeira pergunta, né? Também acho. Vocês podem se apresentar? Boa tarde a todos. Obrigado, Leonora. Obrigado, Rogério. Prazer estar aqui essa tarde, aprender junto com vocês. Queria dar um alô para os jovens do Campus que estão nos acompanhando. A Leonora me comentava há pouco
que temos aproximadamente 200 jovens acompanhando. Parabéns por esse foco do futuro. Dizer que é uma honra nossa ser cliente do Campus. Então, obrigado. Eu vou falar rapidamente sobre a minha vida profissional e a empresa que eu estou hoje locado. Eu tenho 52 anos. Comecei a minha vida profissional como trainee do Banco de Boston. Uma informação interessante: a primeira agência do Banco de Boston no Brasil foi nessa cidade. Eu falava pouco com o Rogério. Rogério, eu não sabia fisicamente onde foi, e ele estava me descrevendo onde foi essa agência, mas para mostrar o quanto já fomos pujantes essa nossa cidade. Eu tenho falado muito com algumas pessoas, formadores de opinião da cidade, o potencial que nós temos para ser um hub de inovação. Né? Quando a gente faz uma analogia com o grande hub de inovação, que é a costa oeste americana, nós temos características muito parecidas. Né? Somos uma cidade litorânea, a cidade é plana, temos uma proximidade com a capital de 1h30. Então, é um ecossistema incrível para a gente inovar. Então, essa era uma coisa que eu gostaria de mencionar. Mas, voltando à minha jornada profissional, eu comecei como trainee do Banco de Boston. Depois eu fui para o departamento financeiro da Cargill. Cargill, para quem não conhece, é hoje a maior empresa do agronegócio do mundo. Fui para o departamento financeiro, depois eu fui transferido para a área de commodities, para a área de café do departamento da Cargill. E no ano 2000, o grupo econômico que eu trabalho hoje adquiriu a operação mundial da Cargill. Um grupo extremamente tradicional. Ontem a nossa gestora de talentos, a Gabriela, narrou um pouco como é a nossa rotina, mas é um grupo de mais de 170 anos, hoje com sede na Suíça. Aqui no Brasil, nós temos 80 anos de história e temos 3 focos no agronegócio. Nós temos um foco em café, algodão e cacau. Eu estou locado na plataforma de café. De novo, espero poder, com a minha experiência, de alguma maneira, contribuir. Sou economista de formação. Tenho, como já falei, 52 anos. O meu grande hobby é ser maratonista. Não posso deixar de parabenizar os diretores da Associação Comercial que estão aqui pelo evento incrível. Eu tive a oportunidade de estar um pouquinho ontem e fui informado como que foram as plenárias hoje. Excepcional. Então, a todos da Associação Comercial, parabéns pelo evento fantástico. Bom, vou aproveitar que o Carlos foi de pé também, vou seguir o mesmo caminho. Né? Primeiro, boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder estar participando desse evento. Agradecer a todo o time da associação, em especial ao presidente, o Mauro, ao Adalto, a Carol. Bom, eu sou o Leonardo Silva, tenho 37 anos, eu sou economista de formação e sou sócio da Messa Investimentos. A Messa Investimentos é uma empresa que fez 15 anos, no último mês de março. A XP Investimentos ela é sócia da Messen e a gente tem um foco muito grande no desenvolvimento de talentos, de pessoas, na formação geral dessas pessoas. E quando eu recebi o convite, né, do Adalto para fazer parte desse painel, junto com o Carlos, com o Rogério, com a Leonora, eu fiquei pensando, né, caramba, sou economista, né, então analiso números o dia inteiro, converso sobre cenários, sobre juros, e pensei comigo, né, caramba, o que eu vou conversar, né, com essas feras sobre educação, né, sobre tecnologia, sobre o futuro da educação. Então, eu parei, pensei, e a gente tem 2 certezas, né, nessa nossa passagem por aqui. Né? A primeira, acho que vocês já imaginam, né,
não é muito feliz, né? Mas todos sabemos que um dia a gente vai passar adiante, né? E a segunda, vocês devem estar se perguntando, qual será a segunda? O que ele está falando, né? A segunda é que a gente vai estar sempre estudando, né? Então, a educação ela é fundamental no nosso dia a dia, né? A gente vai estar sempre buscando novos aprendizados, seja para nos tornarmos melhores pessoas, melhores profissionais, mas a gente vai estar sempre se desenvolvendo. Muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente está se desenvolvendo, a gente está entrando, dando um Google, né, como agora está na moda, né? A gente está lendo alguma coisa e tudo isso é conhecimento que a gente está buscando. Então, acho que esse é o motivo principal para que eu esteja aqui contribuindo, aprendendo pra caramba, porque o evento está sendo sensacional, acho que um grande marco, né, para a nossa cidade. Espero que aconteça outras vezes também. Então, acho que esse é o principal ponto, de agregar, trazer novas ideias, colocar pontos de interrogação, né, do lado da empresa para as universidades, com o intuito sempre de agregar e de fazer com que todos se tornem melhores, né, para que essas novas gerações cheguem, né, de uma forma melhor, mais pronta, né, para suprir todas as demandas que nós temos no mercado, principalmente na empregabilidade, né, que é um dos temas aqui da palestra. Então, agradeço a todos pela presença e espero contribuir com todas as dúvidas e com um bate-papo super legal. Obrigado, pessoal. Obrigada, Leonardo e Carlos, pelas apresentações. Então, agora é o nosso momento de aprender com vocês um pouco. Nosso primeiro questionamento se alicerça na relação à pandemia e o mundo de trabalho. Como que o segmento de vocês reage a essa pandemia, né? E o que é importante, o que é relevante vocês destacarem desse período que nós sobrevivemos. Quem começa? Vou começar, então. Acho que essa pergunta ela é muito importante, né? Acho que, por mais que eu seja do setor financeiro, Carlos da parte de commodity, vocês da parte de educação, acho que a pandemia ela afetou a todos da mesma forma, né? E todos os setores precisaram se readaptar, né? Uns de uma forma mais rápida, né, pela necessidade, outros ainda se adaptando, né, como é o caso da parte educacional, né? Então, acho que olhando pelo lado do mercado financeiro, a gente teve dois pontos distintos, né? O primeiro das instituições mais antigas, né, que tinham um modelo diferente, né, ali de atuação, um pouco, não vou dizer engessado, né, mas um pouco mais distante do mundo tecnológico, né, no dia a dia, questão de sistemas, de adaptação, de locação das pessoas, né, a dificuldade das pessoas de se locomoverem pelo trabalho, com o trabalho, né? Então, acho que as empresas que tinham esse viés um pouco mais tecnológico conseguiram se sair melhor nesse ponto, né? No nosso caso, a gente, bem dizer, já nasceu pronto para isso, né? A gente já tinha toda a nossa tecnologia, ela já era voltada para o digital, né? Então, para a gente, as dificuldades foram fora essa parte tecnológica, né? Foi uma dificuldade mais do dia a dia, né, da convivência, porque, por mais que o viés fosse tecnológico, estávamos todos os dias no escritório, né? Então, essa convivência era normal, era o que a gente tinha, né, antes da pandemia. Então, a gente teve que, do dia para a noite, desligar
o botão ali da luz do escritório e cada um trabalhar das suas casas, né? Então, o primeiro ponto que a gente fez foi de buscar montar uma estrutura, né, para todos os colaboradores, para todas as pessoas, porque esse é um ponto importante. Nem todos têm condições de se desenvolver dentro de suas casas, né? Então, isso foi algo que a gente buscou fazer de uma forma importante, olhar o lado pessoal, o humano, né? Porque a pandemia fez essa mudança, né, para a gente no mercado, no dia a dia, só que, do outro lado, são pessoas, né? E os negócios, independente de ser no mercado financeiro, educacional, commodities, o mercado ele é feito de pessoas. Então, a gente precisa que as pessoas estejam bem para que os negócios automaticamente se construam e estejam bem. Então, acho que a pandemia ela acelerou muito esse processo de todos os mercados para olhar para o digital. Então, o que provavelmente aconteceria de 2030 para frente chegou mais rápido, chegou em 2020, infelizmente por conta de uma pandemia. Mas isso acho que foi fundamental para essa aceleração tecnológica, né? Então, acho que esse foi o ponto principal que eu vejo, tanto no mercado financeiro como em outros mercados, que foi essa antecipação da tecnologia para um novo início, né? Não, bacana. Parabéns, Léo. Belo foco. Eu gostaria de contribuir de uma forma de colocar alguns contrapontos, algumas coisas que eu verifiquei que ainda não foram... Só um segundo. Que eu verifiquei que ainda não foram abordadas. Uma preocupação pessoal que eu tenho no nosso ambiente Brasil, no pós-pandemia, é o fato que uma das características da pandemia é a concentração de renda. Isso aconteceu, está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro. E quando a gente traz para a área educacional, o que nós vivenciamos durante o período de pandemia é que os estudantes que têm acesso à escola pública, de alguma forma, tiveram o seu desenvolvimento, o seu aprendizado um pouco comprometido. Então, de alguma forma, nós vamos colher esse fruto negativo no futuro, algo que a gente tenha que estar atento. Me chama a atenção, obviamente, que é muito interessante ver iniciativas como a da XP, de formar profissionais, de ter a sua própria universidade. Porém, quando a gente olha de um outro aspecto, é o papel deles na cadeia formar profissionais. Quer dizer, eles são uma empresa de educadores. Quer dizer, olha o tamanho da lacuna que nós já temos hoje, né? Então, algo que bastante preocupante para o futuro, porque, obviamente, não faz, no meu ponto de vista, não faz nenhum sentido, apesar de super nobre a iniciativa, de ver uma empresa do setor financeiro entrando num outro negócio, que é o negócio educacional. O Léo foi super feliz de falar do aspecto humano, né? Isso é uma coisa que acho bacana, é um dos pontos positivos pós-pandemia, nos levou a olhar para o colaborador de outra forma, né? Tenho certeza que, não só na nossa empresa, como todas as demais empresas, em todos os setores, estão olhando para o colaborador e buscando formas de atendê-lo, não só nas questões de remuneração financeira, não só nas questões da sua carreira, mas também aspectos de saúde mental, outros aspectos que vieram a surgir durante e no pós-pandemia. Então, esse é o legado positivo. Eu vejo as empresas hoje
com esse foco no ser humano. Isso certamente é importante. Particularmente, eu não acredito no ambiente 100% home office. É uma discussão que a todo tempo nós estamos tendo. Eu sou bastante favorável e bastante fã do ambiente híbrido. Eu acho que para os jovens eles deveriam ter isso em mente. É importante o convívio e o aprendizado dentro da empresa. Dependendo do setor, obviamente, é um pouco mais fácil a acomodação. Outros setores, eu acredito que perde tração se operar 100% num ambiente home office. E uma coisa também que a gente aprendeu durante a pandemia, quanto as empresas estavam preparadas para operar num ambiente home office, né? Assim como o setor financeiro, a nossa empresa não foi diferente. No dia seguinte, nós conseguimos chavear para esse ambiente e operar com muita naturalidade. De novo, entretanto, particularmente, eu não acredito nesse modelo. Acho, sim, que o mundo passa por um ambiente híbrido, passa por flexibilidade, e na jornada de trabalho não é diferente. É importante que as empresas tenham em mente que precisa entregar a oportunidade de alguns dias home office, porém, o profissional precisa entender que é importante também a presença física. Muito obrigado. Pegando... Só fazer mais um adendo, né? Acho que o que o Carlos passou foi muito bacana, essa questão do home office, né? Acho que, assim como ele, concordo, né, que o sistema híbrido ele é o mais legal a acontecer, porque a gente tem a estrutura, tem tudo. Só que o contato, a interação, ela eleva o nível, né? Ela faz com que o conhecimento ele seja dividido. E muitas vezes, no home office, isso fica limitado, porque você não tem esse contato com a cadeira ao lado, com a baia ao lado, que engrandece e faz com que o dia a dia seja ainda mais legal, né? Então, o dia a dia, né, no escritório, ele é muito importante. E eu vejo dessa maneira, que o home office 100%, ao longo do tempo, ele perde tração. E as pessoas se tornam deficientes de interação, né? Porque acho que esse contato ele é fundamental. Muito bem colocado, Carlos. Bom, queria lembrar só os presentes e quem está nos assistindo também, que podem formular suas perguntas depois para enriquecer mais o debate, e corroborando o que o Carlos colocou aqui e o que o Léo também. Essa casa aqui, que é a Associação Comercial, ela mostra isso. A gente tem ideia desse déficit, né, desse gap da educação, e essa iniciativa é exatamente para tentar, né, mitigar, tentar mudar um pouco essa história. Tem 150 anos e a gente está falando aqui dentro de inovação. E tem que falar sempre, eu acho que isso é importante, né, que as instituições de ensino, as empresas, não percam esse foco de fazer a variação. Tá? Bom, vou fazer a segunda pergunta aqui para os dois. A percepção, né, de ambos os segmentos aí, em relação ao papel da universidade e a relação com o segmento de vocês, com as empresas. Queria escutar um pouco de vocês também nessa fase de pandemia aí. Obrigado, Rogério. Só, de novo, reforçando o comentário do Leonardo. E é interessante, Leonardo, que quando na nossa empresa, quando a gente analisa quais os profissionais que preferem o home office e quais que preferem estar no escritório, a maioria dos profissionais que preferem home office são os jovens. E a minha leitura é exatamente a mesma do Leonardo. E isso retarda o crescimento profissional dele, porque o aprendizado é mais lento no home office, é uma característica. Então, aos jovens que estão nos escutando,
uma mensagem, de repente, de reconsiderar essa ideia. Eu sou da opinião de que o papel da universidade foi bem debatido ontem, foi extremamente interessante, né? Qual é esse profissional do futuro e como que a universidade ela precisa focar nesses aspectos, né? Aspectos de gestão de dados, aspectos de gestão de pessoas à distância, aspectos de formar um profissional com senso crítico. Então, a didática mudou muito e continuará mudando, né? Entretanto, eu queria tocar num ponto que eu gosto de comentar, do que, na minha opinião, é um profissional moderno, do que a universidade deveria estimular a educação desse profissional. Não é fácil, na minha opinião, parece óbvio, mas eu acho extremamente difícil, que é um profissional ambidestro, né? Um profissional, quando a gente faz analogia no futebol, eu sou fã de futebol, e na minha época, o principal jogador de futebol ambidestro era o Ronaldo Fenômeno, que atacava com a mesma habilidade com as duas pernas. Ele chutava com a mesma potência com as duas pernas. Fazendo uma analogia, agora no campeonato de vôlei mundial que teve, é quase que impossível você ver um jogador atacar e cortar com os dois braços. Se você tentar visualizar o movimento de um ataque, de um corte, com a sua mão direita ou com a sua mão esquerda, você vai ver o quanto difícil é ser ambidestro. Então, uma empresa hoje, todos sabemos que uma empresa que vai perpetuar é uma empresa ambidestra, no sentido que ela tem o foco no presente, mas ela também tem o foco na inovação, né? Não dá para ser somente focado em inovar sem ter o olho no presente. E o inverso também é verdade. Uma empresa que não buscar olhar no futuro, certamente terá muita dificuldade para perpetuar. E trazendo essa analogia para um profissional, é a mesma coisa. Eu sou da opinião que não dá para ser só transpiração, né? Também não dá para ser só inspiração. Há momentos que a gente precisa, como a gente fala em inglês, né, ser hands-on, colocar a mão na massa e ter o foco na entrega. Isso é uma coisa muito importante. Mesmo quem está na área de inovação, a jornada é importante. A jornada sempre tem um aprendizado, mas o ponto mais importante é a entrega. E ter esse pensamento estratégico. Se o funcionário tiver o foco na entrega e pensar de forma estratégica, na minha opinião, é um profissional do futuro. De novo, gosto de fazer analogia com jogador de vôlei. Não é fácil. Ser ambidestro não é fácil. E está aí o desafio para a universidade. Como formar esse funcionário, né, esse profissional, além dos outros aspectos que a gente abordou hoje pela manhã, na plenária da manhã e ontem. Acho que a universidade, né, a educação em geral, ela tem um papel fundamental, né, para as empresas, mas tem um papel fundamental para a sociedade, né? Então, acho que a universidade ela tem uma missão, né, que não é fácil, principalmente pós-pandemia, de alinhar esse novo modelo para que a pessoa se forme como uma boa pessoa, um profissional com ética, com honestidade e automaticamente um bom técnico, um bom profissional, né? Acho que a maior dificuldade que a gente vê hoje do lado das empresas é isso, de encontrar profissionais, né, encontrar jovens que tenham esses dois pontos afiados, né, que cheguem ali, de certa forma, prontos para a gente poder lapidar,
né? A gente tem uma parceria informal, mas a gente tem, né, com o Rogério, dentro da empresa. A gente tem 3 meninos que vieram da Strong, no nosso escritório aqui de Santos, que foi muito isso, né? Eles chegaram prontos ali como pessoas, boas pessoas, bons meninos, precisando, né, de um auxílio nessa lapidação, né, nessa jornada, e que é natural. São jovens, estão com aquele sangue todo ali para percorrer, com aquela trajetória, aquela vontade, e muitas vezes aquela pressa, né, de aprender e de se desenvolver. E eu acho que a universidade ela tem um papel importantíssimo nisso, de prepará-los, né, para o mercado de trabalho da forma técnica, mas principalmente de mostrar para eles que a parte de sociedade ela é fundamental para que ele consiga se perpetuar na carreira e consiga ter uma carreira longa, feliz, uma jornada eficiente, né? E não é fácil. Eu sei que é muito difícil, vocês educadores são fundamentais nisso, e eu vejo que as universidades elas vão precisar, de certa forma, de uma reinvenção, né? Como o Paulo, da XP Educação, comentou ontem, o pessoal do Einstein também comentou, e a gente vê diversos outros locais, outras universidades fora. Hoje a gente participou, né, de um painel com Portugal e Estados Unidos, eles passaram os pontos também. Acho que são pontos parecidos em todos os lugares, mas são muito importantes, né, porque o talento ele só é um talento se bem lapidado, né? Um talento sem um direcionamento, ele vai ser só um talento, né? Então, acho que é fundamental que as universidades preparem esses jovens para trabalharem a resiliência, trabalharem os desafios, as dificuldades, porque o mundo corporativo, né, o mundo no dia a dia, ele não é fácil, ele é difícil, ele é desafiador, né? A gente encontra uma infinidade de pedras no caminho, né? E não são poucas, né, Carlos? São muitas dificuldades, e quanto mais preparados eles estiverem, né, eles com certeza vão ser bons líderes, bons gestores, bons profissionais, e vão conquistar ali os seus objetivos e os seus sonhos de uma forma mais alegre, né, com uma jornada mais alegre, que eu acho que isso é fundamental, curtir a jornada ao longo do tempo. Muito obrigada. É muito bom ouvir o cuidado com o humano, né? E isso está muito presente na fala de vocês. Olhando para essa pandemia que antecipou, Leonardo, como você colocou, né, uma discussão que nós teríamos daqui 10 anos, então agora a gente vai colocar isso aí para mais 10. Né? Quais são as perspectivas para essa próxima década com relação ao papel das universidades e à empregabilidade? Né? Que talentos e competências nós precisamos difundir com mais atenção? Os desafios para agora, para a próxima década, né, a gente tem vários. Né? A gente está em um momento muito difícil no mundo inteiro. A gente está passando por uma guerra, a gente vem de uma pandemia, a gente vê os mercados mundiais sofrendo muito, com alta de juros, com inflação. Eu entrando na economia aqui, só um pouquinho. Mas a gente vê que tudo isso está trazendo outros problemas. A gente vê a situação dos nossos vizinhos aqui, da Argentina, passando por um momento inimaginável, né, com metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, eu acho que esses desafios vão demorar muito
para serem resolvidos, né? A gente brinca no mercado financeiro que o mercado ele sobe de escada e ele desce de elevador. E a gente está em um momento muito parecido no nosso dia a dia, na nossa sociedade, né? Não só no Brasil, mas fora. Mas a gente tem uma possibilidade muito grande, olhando para a gente, para o Brasil. Eu vejo que a gente começou a antecipar algumas coisas antes dos outros países. Isso está nos colocando em um patamar diferente, enquanto os países lá fora, Estados Unidos, Europa, estão começando a sofrer, né, os impactos ali de alta de juros, de inflação. A gente começou a antecipar isso um pouco antes. E isso pode nos trazer benefícios, né? Benefícios que podem nos colocar em um patamar diferente nessa próxima década, trazendo oportunidades de crescimento para o nosso país, e isso automaticamente se transforma em oportunidade para os nossos jovens, né? Desde que eles estejam dedicados, comprometidos a se desenvolver. Acho que esse é um ponto muito importante. Quando a gente começa uma carreira muito jovem, a gente tem dificuldade de abdicar de coisas, né? Porque a gente quer curtir, a gente quer sair, fazer um monte de coisas, e muitas vezes a gente deixa de estudar, de aproveitar oportunidades. Quanto antes a gente entender, o jovem principalmente, né? Acho que a conversa aqui é muito mais para eles, né, do que para a gente, né? Para dar esse incentivo, porque a gente precisa muito deles, né? E eles têm um potencial enorme. Então, quanto antes o jovem entender que o abdicar hoje, né, para poder estudar mais, para poder aprender coisas novas, puxar as universidades para extrair o que elas têm de melhor, puxar as pessoas boas com quem ela tem contato para aprender, para ter novas ideias e para crescer. Quanto antes eles entenderem isso, eu vejo que o potencial deles lá na frente vai ser muito maior, porque eles são os nossos novos líderes, né? Os nossos novos gestores, e a fonte que vai trazer esse crescimento que a gente pode ter pela frente, né? Uma vez que a gente está um pouco à frente nesse momento de outros países, né? Então, acho que é a nossa chance de poder se desenvolver um pouco mais, né? A gente vem de períodos muito difíceis no nosso país. A gente não cresce há muito tempo. Por que não acreditar que essa década pode ser diferente, né? Mas a gente vai depender muito dos jovens para que isso aconteça. Então, uma dica que eu dou, né, para todos os jovens que estão nos ouvindo, o pessoal do campus, essa molecada maravilhosa que está lá, estudem, acreditem no potencial de vocês, extraiam das pessoas boas que vocês têm, né, do lado, seja um familiar, um amigo, um gestor, suguem as coisas boas deles para que vocês se transformem neles mais à frente, e que olhe, né, o que a gente fez no passado e modifiquem isso para muito melhor. Acho que esse é o caminho que a gente tem e que a gente espera desses jovens para essa próxima década. E a universidade ela tem um papel extremamente fundamental para isso, né? Quanto melhor a educação, melhor esse jovem se transforma, né? E ninguém cresce sem educação, né? Então, acho que esse é o caminho. A gente tem países que eram 40, 50 anos atrás, a gente até comentou pouco antes aqui, que estavam no mesmo patamar nosso, né? O Japão, a Coreia, o pessoal da Coreia estava aqui hoje, década de 70, todos eram no mesmo nível. Eles foram para um caminho diferente, de investimento em educação e tecnologia. Hoje eles são uma grande potência e exportam tecnologia.
né? E a gente continua na década de 70 somente com foco no agro, que é o que funciona muito bem no nosso país, ainda bem, né? Mas a gente poderia ter outras soluções dentro do nosso país. Então, acho que esse tem que ser o foco das universidades, de melhorar e de instruir e de fazer com que esses jovens se desenvolvam ao longo do tempo. Bacana. Está ficando cada vez mais difícil falar depois do Léo, né? Tá, mas vou tentar completar. Na minha opinião, a universidade precisa passar por um processo de inovação pedagógica, né? Ontem foi o Dia da Inovação no Brasil, e por isso que eu gostaria de falar esse aspecto da inovação. Está cada vez mais claro nesse nosso evento de que o profissional do futuro é um profissional crítico, né? O Léo tocou na questão da ética, achei bacana você falar isso na sua fala anterior. Então, é isso que certamente esse é o desafio da universidade nesse processo de passar por uma inovação pedagógica, né? E quando a gente fala de inovação, eu gosto sempre de falar que a inovação ela tem um único papel: tornar a vida de todos melhor, tornar o mundo melhor para todos. Esse é o grande papel da inovação. E aí, quando a gente dá um zoom na universidade, isso é ainda mais presente, porque acaba impactando toda a sociedade. Então, esse é o grande desafio da universidade, de formar cada vez mais cidadãos, né? Falamos bastante do humano, de novo, não quero se tornar repetitivo, mas os aspectos hoje, os skills, né? As habilidades que são importantes para um profissional do futuro, né? Comunicação, senso crítico, análise de dados, gerenciamento de pessoas, principalmente à distância, né? Isso virou uma habilidade incrível, você ter o poder de fazer a gestão de pessoas à distância. Então, esses são aspectos todos ligados a uma formação completamente diferente que nós quatro passamos, né? Então, mas a parte boa, certamente muito mais prazerosa do que eu vou ser cruel aqui com o ambiente universitário, do que aprender quanto é o resultado de 2 mais 2, né? Então, está claro que isso cada vez menos importa. Então, a minha mensagem é essa: a universidade precisa passar por uma inovação pedagógica. Que bom. Ligando a analogia que o Carlos fez com o futebol, né, e o Léo trouxe aí o exemplo de alguns jovens, né? Então, para o Ronaldo chegar naquele nível, ele teve que treinar muito e teve que ter muita habilidade para poder ser diferente dos demais, né? E isso não é um privilégio nosso, né? A gente viu aqui México, Japão, Estados Unidos, Portugal hoje de manhã, Coreia, tudo falando que a mudança veio através da educação. E é através da educação que a gente vai ter alguma oportunidade, né? Mas eu acredito também que nessa parte que vocês tocaram, principalmente na parte de humanização, né? Nós também estamos buscando um modelo que seja um modelo melhor, mas ele tem que ser melhor para quem está na outra ponta, né? Então, se é o presencial, se é o semipresencial, o híbrido, enfim, eu acho que esses modelos, eles inclusive permitiram que a gente pensasse um evento desse tamanho aqui. Temos aí também a oportunidade de fazer experiências, trocar ideias, né? Então, isso é muito bom, né, para quem está nessa busca aí de tal. O exemplo está aqui, né, que é o Campus, que tem aí as pessoas do primeiro emprego, o aprendiz, quem vai chegar lá como que vai ser essa formação. Então, o que o Léo foi muito feliz no que ele colocou, acho que dentro de
de uma disciplina técnica, ele vai aprender a parte de estatística, matemática, enfim, outras ciências, mas a parte de como falar em público, como relacionar com as pessoas, né? Como que eu faço a relação da minha equipe, isso é importante. Como é que você controla tudo isso, né? Enfim, continua tendo controle. E aí, lembrando o seguinte, né? Que vai acontecer sempre, acho que o modelo híbrido, Léo, porque eu trabalhei também no mercado financeiro, né? Antes de estar aqui na academia, e eu trabalhei no pregão Viva Voz, e era no finalzinho da pedra lá, que era na lousa, né? Então, lembro disso, funcionava, né? E hoje talvez o teu cliente potencial lá do teu escritório, e aí tem um economista aqui, deva ser aquele cara que aplicava na renda fixa. E para você poder, né, ter argumento e tudo mais, o olho no olho ainda continua sendo uma coisa bem importante, né, que é baseada em confiança. Ok? Agora eu vou pedir aí para as pessoas que tenham as perguntas para os... Pode? Você quer? Tem uma aqui já. Ah, você tem? Então? Tem. Eu já tenho uma aqui, já veio rápido. Né? E dos jovens do campus, né? Veio uma pergunta para os dois. Né? No segmento financeiro, em que vocês atuam, o que temos de falhas no perfil das competências que são necessárias? Direto e reto, ó. No mercado financeiro, o que eu vejo é mais a questão de resiliência e de aceitar os desafios de uma forma boa, sem aquele impacto de negatividade mesmo. Vejo algumas vezes isso acontecer e eu não acredito que isso traga bons pensamentos, boas coisas ali para o dia a dia desse jovem. Então, acho que a resiliência é algo que eu tenho acompanhado nos últimos anos, que vem diminuindo, né, entre os jovens. Né? Eles têm lidado de uma forma pior, né? Assim, com essas dificuldades. Acho que o lidar com a dificuldade tem sido algo que a gente tem tido de dificuldades no mercado financeiro. Acho que é um bom ponto, completando um pouco, passa também por resiliência, é a questão de flexibilidade, né, de ser a falta de flexibilidade em alguns aspectos. Eu sinto também no jovem hoje, certamente pela exposição às tecnologias, uma certa ansiedade na carreira, né? Não permitir que a carreira seja desenvolvida de forma natural. Então, essa ansiedade de um rápido crescimento, às vezes atrapalha bastante, e é uma falha que eu tenho também notado cada vez mais pronunciadas nos jovens que estão conosco. Bom, vamos lá. Aqui eu não sei quem perguntou, mas tudo bem. Assim como a XP, isso para o Carlos, tá? Léo pode completar aí. A sua empresa tem algum tipo de parceria com alguma universidade? O senhor aceitaria auxiliar na formulação de uma grade curricular de ensino para preparar mão de obra específica? Olha que legal, hein? Uma proposta. Super bacana pela pergunta. Adoraria passar a pergunta para a nossa gestora de talentos, mas nós estamos desenvolvendo. Tá? Nós não temos nada formal hoje. Ontem lançamos aqui o nosso projeto de seleção de talentos. Quando eu comentava na minha fala anterior sobre
sobre a inovação na pedagógica, na minha opinião, passa por aí, né? Passa por um ambiente híbrido, onde é o ensinamento à distância, né? O conhecimento na sala de aula e também no local de trabalho. Então, achei genial a pergunta. Não temos nada de forma formal hoje, mas estamos sim abertos e adoraríamos conversar. Acho fundamental esse processo de ter a universidade dentro da sociedade, dentro das empresas. Bom, não sei se as pessoas que não estavam aqui ontem, o Adalto fez a apresentação do Fred e também do Carlos, criando um comitê, né, de novos talentos e tudo mais. Então, que bom, né? E eu queria deixar aqui também aberto, porque a nossa Câmara de Ensino ela tem reuniões mensais, então tragam essa demanda que a gente pode, né, fortalecer essa parceria aí. Tá legal? Tá legal? E assim, eu só queria completar essa fala, e de novo, não quero ser cruel com a XP, porque é uma iniciativa super nobre. Mas se nós pensarmos no que a XP está fazendo, a hora que ela cria uma universidade, ela tem uma jornada de aprendizagem, é um novo negócio, completamente distinto do core, do business da XP. Né? Ela não é uma empresa de formação de talentos. Né? Então, você tem essa jornada de aprendizado para depois entregar. Então, essa ideia que a gente foi questionado é genial, porque é trazer quem tem vocação, quem conhece. Ao contrário, é trazer para dentro da empresa. Então, certamente, é uma jornada muito mais rápida e tende a ser mais eficiente e eficaz. Olá, boa tarde. Eu gostaria de comentar um pouco da vivência em sala de aula, né, que a gente está aí toda noite conversando com os alunos, e o Carlos falou muito bem da ansiedade dos jovens. Tem alguns aqui ansiosos ao meu redor, né? E o que a gente vê, né? O professor Rogério dá aula com a gente lá, ele sabe bem, né? Eles já estão querendo chegar na presidência da empresa aos 22 anos, né? E a gente vê muita desilusão por parte deles ao ver que não é tão fácil dessa forma, né? E o que a gente está percebendo? Um movimento, tanto nos países desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos, um movimento de desistência das pessoas das grandes corporações. Então, a gente vê muito esse noticiário, pessoas saindo de grandes corporações, buscando empreender algo um pouco mais simples, e isso eu acho que, na próxima década, vai ser um dos grandes desafios da retenção dos talentos. Eu gostaria de ouvir os nobres colegas em relação a esse tema, né? A ansiedade dos jovens e essa dificuldade de reter os talentos, né? E com essa mudança social que a gente está vivendo. Muito boa pergunta, professor Alexandre. Um dos pontos principais e fundamentais ali dentro das empresas são os planos de carreira. Acho que os planos de carreira são uma forma de mostrar para os jovens que a gente está olhando para eles. Acho que isso é um dos pontos. E a empresa que não tem esse plano de carreira, esse acompanhamento do jovem, ela está mais fadada a perder bons talentos. Né? E isso a gente busca fazer e busca lembrar o tempo inteiro, porque a ansiedade dessa molecada é incrível, é incrível. Começam hoje, 6 meses, já estão batendo na porta ali, pedindo uma promoção, pedindo um desafio diferente. Então, nosso desafio também, né, dentro de toda essa jornada, é de construir desafios constantes para que eles se sintam atraídos em continuar na empresa. Né? Então, a gente tem o plano de carreira, tem todo esse processo mais formal, mas a construção de desafios para esses talentos, para esses jovens que são preparados, que têm uma dedicação maior, que apresentam, né, uma resiliência
maior quando recebem esses desafios, eu acho que é o ponto mais importante, porque eles precisam se sentir confortáveis dentro da empresa. Acho que essa mudança para eles hoje é muito mais fácil do que era para a gente lá atrás. Então, eles não têm medo algum em mudar, né? E eu acho que isso é um ponto muito legal, muito bacana, porque faz com que a gente, do lado da empresa, a gente busque estar sempre melhorando e evoluindo, para que esses talentos se sintam confortáveis dentro de casa e cresçam com a gente, para que se tornem líderes, gestores e sejam mais à frente o futuro presidente da empresa, o futuro CEO, né? Professor Alexandre, obrigado pela pergunta. É um desafio enorme. Um desafio enorme. Nós estamos nos setores parecidos, nos setores que muito focado no resultado, de alguma forma muito imediatista, né? O setor agro não é diferente nesse sentido. Obviamente tem uma visão estratégica do ponto de vista de logística, outros aspectos, mas eu diria que a minha formação toda, né, de economista, venho do mercado financeiro, focado muito na questão imediata. Mas como que nós estamos trabalhando essa questão? E é uma questão muito difícil. É uma questão que toma boa parte de algumas horas de sono que eu perco todos os dias. Como reter talento? Essa é a pergunta. Esse é um dos desafios da economia hoje. Um ajuste que nós fizemos, nós colocamos a gestora de talento reportando direto para o presidente. Tá? Então, isso é uma coisa importante. É algo que vem acontecendo em várias empresas. Então, a pessoa que cuida de talentos não é, no organograma, algo que estava um pouco solto, não. Ao colocar o gestor de talento reportando direto ao CEO, e a gente colocou isso a nível mundial, é uma mensagem muito importante para os colaboradores. Sou da opinião de que o CEO do futuro é um gestor de talento, não tenho dúvida. O presidente de um board é um gestor de talento, porque, de novo, é a grande temática do nosso evento, é humano. Outro aspecto que nós estamos trabalhando, uma empresa moderna é uma empresa que tem o foco em atender os aspectos do acionista, é um ambiente, o Léo tocou bastante nisso, é um ambiente favorável para o colaborador desenvolver a sua carreira. Então, não dá mais só para pensar no acionista. Se não for um ambiente interessante para esse talento desenvolver a sua carreira, ele não vai ficar nesse ecossistema. E o terceiro, que é algo que a gente está trabalhando bastante, o propósito. A empresa precisa ter um propósito, né? E é isso que a gente está cada vez mais envolvendo os nossos colaboradores e fazendo que esse propósito ele é construído junto, né? Então, essa geração nova, e é bacana, é um ser humano, eu gosto de falar muito sobre isso. Eu tenho uma única filha, ela tem 13 anos, e eu não tenho dúvida que ela é um ser humano melhor do que eu sou. E assim como todos os demais jovens. Então, esse jovem, ele encara essa questão do propósito de uma forma muito natural, e se a gente tiver a habilidade de trabalhar, é muito, muito delicioso. Mas, de novo, não é fácil reter talento hoje, é bem desafiador. Penso que vocês estão aí também matutando a cabeça como nós, né? Esses grandes desafios pela frente. Temos aqui uma outra pergunta, e eu penso que ela até, de certo modo, passeou pelos painéis da manhã. Eu vou juntar aqui, agregando aqui as perguntas, que é o espaço da mulher, que no período de pandemia foi altamente afetado, né? Ela se dedicou ao espaço de mãe, e aí ela retorna, até como estudante da universidade, ela entende que tem skills a contribuir, mas ela traz um gap aí de um tempo de afastamento, né? Como que as empresas estão olhando para essa pessoa?
O papel da mulher dentro das empresas ela é fundamental. Primeiro que ela é mais doce do que a gente, né, Carlos? Não tem o que dizer. Então, a gente precisa desse brilhantismo das mulheres no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente tem dificuldades que a gente não consegue enxergar no dia a dia, né? E a mulher ela tem esse lado mais minucioso para poder nos auxiliar, para poder nos direcionar. E isso eu acho fundamental. O mercado financeiro ele é muito pautado por ser um mercado mais para os homens, mas isso eu já vejo como uma coisa do passado, totalmente do passado. Hoje em dia eu vejo que as mulheres elas estão se tornando muito protagonistas, muitas vezes muito mais protagonistas do que os homens. A XP ela tem um propósito de desenvolver as mulheres, projetos das mulheres. A Messing tem um número muito grande de colaboradoras no dia a dia, sócias, inclusive, da empresa. E eu vejo que cada vez mais a mulher ela vai se tornar mais protagonista, né? E isso, com certeza, vai fazer um bem muito grande para todos os mercados, né? Não só para o mercado financeiro, para o mercado de commodities, mas para o dia a dia das empresas. Elas são extremamente fundamentais. Acho que só completando, nesse processo de pandemia, o papel da mulher foi interessante porque ajudou as empresas a relembrar algo que, de uma forma deselegante, né? Os gestores não estavam atentos para a questão da jornada dupla, seja do sexo masculino, do sexo feminino, mas esse aspecto da jornada dupla ele voltou a ser discutido, né? Na medida que você convidava uma pessoa para participar de uma reunião e se via que ela, poxa, estou em trânsito aqui administrando pegar o meu filho na escola. Então, tudo isso ajudou com que as empresas entendam melhor o papel da mulher na sociedade. Falo mulher porque a grande maioria da jornada dupla é preenchida pela mulher, né, na nossa sociedade. Mas melhorou muito esse aspecto nas empresas de entender o quanto é importante ter flexibilidade na jornada diária. Acho que temos uma pergunta aí. Temos. Olá, meu nome é Kátia Marchena, sou jornalista há 30 anos e agora sou assessora de imprensa da Strong. Trabalhei 10 anos na TV Globo. E o Carlos Santana, por 2 vezes, falou de criarmos cidadãos críticos, né? E quando eu era adolescente, eu sempre tive essa preocupação quando eu aprendi com os meus professores que nós tínhamos que ter senso crítico. E aí, a Reuters fez uma pesquisa com jovens entre 18 e 24 anos e descobriu que o principal produto de consumo informativo deles é o TikTok. Né? Eu lamento, como jornalista, que nós não estamos criando uma geração para consumir jornalismo profissional. E, com isso, nós estamos nos deparando com as fake news, que se tornou um instrumento de caos social. É um caos para a universidade, é um caos para as empresas, para o mercado financeiro, para a ciência, né, para a política, para nós jornalistas. Eu gostaria de saber de você, Carlos, se o Léo quiser colaborar também, como é a universidade e como as empresas podem ajudar no combate às fake news, porque eu percebo que nós ainda estamos muito perdidos. As fake news ainda nós não encontramos um caminho para elas, mas existe um caminho que possa unir universidades e empresas? Olha, bacana. Obrigado, Kátia, pela pergunta. Parabéns pelos seus 30 anos de jornalismo. Estamos aqui falando de inovação e certamente a sua área não é diferente. Gerar conteúdo, gerar informação nesses ambientes de mídia social, onde, na minha opinião, tem tanta baixa qualidade, é bem desafiador, né?
E como que a gente tem trabalhado isso? Da mesma forma, a gente está tentando usar as mídias sociais, gerando informação que nós entendemos que tem qualidade, né? Educando não só os agentes, né, que interagem com a nossa empresa, mas a sociedade também. Então, nós temos uma gestora hoje que trabalha essa questão das mídias sociais. Eu, como gestor da empresa, entendo que também tem o meu papel de gerador de informação, de senso, né, de senso crítico dentro da nossa sociedade, e tento fazer o meu, dentro da nossa jornada já bem desafiadora, tento alocar um tempo nesse sentido. Então, passa por aí. Eu acho que quando a gente fala da Universidade de Jornalismo, como gerar, de novo, temos que inovar, né? Como gerar conteúdo de qualidade dentro de um ambiente onde quem está buscando a informação quer a informação em segundos. Geralmente, a pressa não ajuda, né? Então, você quer, talvez de uma forma somente visual, ter essa informação de qualidade, né? Que é o ambiente que você mencionou. Desafio grande, mas temos que persistir. E não há dúvida que o jornalismo tem o seu papel importante. Sim, e que a faculdade que não seja só de jornalismo, né? Porque eu acho que a fake news ela tem que ser combatida em todos os cursos dentro da universidade. Nós temos que falar sobre isso, nós temos que ensinar quais são os caminhos, as ferramentas, para que a gente descubra se aquela informação é verdade ou mentira. Nós temos que tirar a pessoa do ostracismo de falar assim, eu acho que é ou acho que não é. Ela tem que buscar a ferramenta para falar, não, eu descobri que é fake news ou não, né? Passa por aquela questão um pouco que nós conversamos da ética, né, Kátia, também. Aquele que está replicando aquela informação, ter consciência de que o quanto ele está impactando a vida dos outros leitores, né? Então, o Léo tocou nessa questão da ética, é fundamental. Mas bacana, obrigado pela tua contribuição, super relevante. De novo, lembrando o quanto é desafiador e quantas coisas estão mudando em toda a sociedade, né? Então, bacana esse aspecto da fake news e do desafio. De novo, quanto é desafiador a tua jornada hoje, né? Você estava falando, eu estava pensando, gerar conteúdo de qualidade para quem quer ver o conteúdo em segundos, só visualizar. Quer dizer, como fazer isso bem desafiador. Bom, tem uma pergunta aqui da Ellen Senac, para os dois, né? Como sua empresa enxerga a questão da idade para iniciar em uma empresa? Na sua empresa, uma empresa. Aceita estágios e auxiliares com mais de 50 anos? Como vocês enxergam o investimento em cursos para funcionários? Deve ser a bolsa, né? Olha, sendo bem sincero, essa parte do estágio para pessoas acima de 50 anos, eu não vou saber responder. Peço desculpas, mas não sei. Nunca passei por essa situação, para falar a verdade. Não vejo como um problema, tá? Pelo contrário, acho que a idade ela não interfere em nada na relação do dia a dia e no desenvolvimento do trabalho de uma pessoa. Mas não acredito que a gente tenha alguma restrição dentro da Messing ou dentro da XP para isso, né? Então, não vejo problema algum. Com relação aos cursos, eles são fundamentais. Acho que conhecimento ele sempre agrega, ele nunca é demais, né? Então, a gente incentiva muito os cursos dentro da empresa, a gente busca parcerias com universidades, com empresas de cursos em específicos, de certificações, para que a gente tenha sempre um profissional mais qualificado. Acho que isso é fundamental, e acho que não só na nossa empresa, mas todas as empresas buscam os melhores profissionais, né? Então, quanto mais capacitado esse profissional está, melhor ele vai desenvolver o seu trabalho e vai ser melhor no seu dia a dia. Então, eu vejo sempre de uma forma
muito positiva, melhor possível, né? Kátia, eu vou te pedir um favor, se você tiver com o microfone ainda, de passar para a Gabriela. Eu temo fazer algum erro dela. Então, se você puder responder, é muito específica a pergunta. Então, qual a idade mínima? Se nosso programa de estágio a gente aceita um profissional com mais de 50 anos, e qual o nosso programa de incentivos a treinamento? Eu não tenho essa cola, viu, gente? Eu não tenho essa facilidade. E agora, posso responder igual ao Léo? Ai, não sei. Ainda está no pipeline. A gente está começando agora, como a gente falou ontem, né? Inauguramos o programa de estágio. Ainda está em desenvolvimento, né? Começamos muito recentemente. Então, assim, sempre tem oportunidade para melhoria, para evolução. Então, a gente começou com alguns programas de diversidade e inclusão faz uns 2 anos. A gente começou na pandemia. Então, é uma jornada. Estamos nessa jornada e estamos super abertos. O Santana sabe, eu sou cinquentona, então, assim, sou super a favor. Sei das vantagens do cabelo branco, então assim eu acho que é importante ter o contraponto. A nossa empresa é extremamente tradicional, a gente tem gente lá com mais de 50 anos de casa, então assim a gente tem desde os 18 anos até pessoa. O nosso presidente, né, das pessoas da família tem 97 anos e ainda dá pitaco, né? Então assim eu acho que é importante esse encontro de gerações. Então não temos um programa estruturado, mas estamos super abertos aí. E desenvolvimento da mesma forma, estamos na nossa jornada de desenvolvimento. Mas hoje, de forma oficial, nós reembolsamos 50% de qualquer curso que o funcionário deseje fazer, e nós estimulamos, temos trabalhado essa questão de não ser um curso somente voltado para a área dele, né? A gente está com uma amplitude um pouco maior, e é 50% do reembolso. Né? Exato, exatamente. Além de cursos de Design Thinking que a gente fez para estimular outros projetos dentro da empresa, então a gente tem aí células de multiplicação de conhecimento. Melissa, você consegue dizer quantas pessoas hoje na célula de negócio nossa de Santos são contempladas por um curso universitário ou de línguas? Ou um percentual, uma estimativa sua? Acho que já foram. Porque hoje acho que são poucos, hoje menos de, acho que uns 3 só. Tá. Mas nós somos em 40, acredito que uns 20, 25 já participaram de algum, já tiveram o benefício da bolsa, de idioma, MBA ou graduação. Certamente eu não estou errado em falar que no Brasil inteiro nós temos mais de 500 colaboradores, né, Gabriela? E mais de 70% tiveram, de alguma forma, participaram desse processo de bolsa nosso. E acho que além do curso da classificação, né, que a gente tem a área de classificação de café e tem o curso que a associação promove. Então, todo ano, sempre o funcionário mais novo da área ele participa desse curso, mesmo que ele esteja iniciando, né? Mas ele já é preparado também. Eu tenho que dizer que, enquanto campus, é uma delícia ouvir as empresas investindo nos jovens, que, inclusive, estão com uma pergunta direcionada a vocês. Inovar hoje em dia sempre foi e sempre será muito difícil para a maioria dos jovens aprendizes que estão iniciando a vida profissional. Como eles podem criar estratégias para driblar essas dificuldades vivenciadas no dia a dia das empresas? Penso que uma parte nós ouvimos agora, né? E eu vou já associar uma outra da Clara, que traz um pouco esse aspecto da formação profissional e olhando para esse futuro, a abrangência de diversas habilidades técnicas ou o foco no domínio completo de algumas áreas? O primeiro ponto para os jovens é a paciência. Acho que esse é um ponto importantíssimo. Não adianta a gente pensar que os jovens, todos eles, têm o poder da inovação. Não é assim. Nós não temos, na grande maioria. Então, a gente tem que se preparar para absorver
muitas vezes, essa inovação que vem ao lado, né? Que vem da cadeira do lado, do vizinho, da empresa parceira. Então, a gente tem que estar pronto para receber a informação e utilizá-la da melhor maneira. Então, a paciência ela é fundamental, o estudo ele é mais fundamental ainda, porque a gente compensa nossas deficiências se aperfeiçoando, estudando. Então, a gente não é completo. Acho que ninguém é completo. Todo mundo tem suas deficiências e a gente tem que entender quais são as nossas deficiências. Acho que esse é um ponto importante e trabalhá-las da melhor maneira para que a gente se torne melhor dentro dessas deficiências. Automaticamente, os nossos pontos positivos eles vão se aflorar quando a gente trabalha essas deficiências. A gente se torna mais completo. Isso também já é relacionado até à segunda pergunta da Clara, né, que foi muito bacana. Acho que o dia a dia ele vai nos tornando, né, através da experiência, do estudo, da capacitação, da interação com outras pessoas, ele vai nos tornando mais completos. Porque, por mais que eu seja economista, atue o dia inteiro ali na formação de números, alocação, juros, essa coisa toda, eu estou olhando para o lado e conversando com a pessoa que é do RH, com a pessoa que é do operacional. Então, eu vou aprendendo um pouquinho do RH, eu vou entendendo um pouco melhor o operacional e como eu posso fazer para integrar o meu conhecimento no conhecimento do meu colega ao lado. E fazer com que a atuação dele se torne melhor através da maneira como eu passo para eles a minha solicitação. Então, acho que o foco ele é muito importante quando você sabe o caminho que você deseja seguir, mas automaticamente ao longo da jornada, por isso que a paciência é fundamental e a ansiedade tem que ser um pouquinho controlada nos jovens, a jornada ela vai te preparar para você entender melhor todos os outros caminhos, né, e automaticamente se potencializar mais. Não, bacana. Completando também, a principal mensagem que eu passo para quem quer inovar é acreditar. Acredite. Inovar não é fácil, como eu já mencionei. O principal papel da inovação é tornar a sociedade melhor, tornar o mundo melhor para todos. Isso no âmbito geral, no âmbito dentro da empresa, tornar a jornada daquele setor melhor. Não necessariamente são grandes inovações, podem ser micros inovações. Então, a primeira mensagem é acreditar. O segundo aspecto depois, nós temos um inovador aqui na sala, eu vou quebrar o protocolo e vou pedir para o Lucas depois comentar um pouco sobre inovação, que eu acho bastante interessante, eu sei que ele tem muito a contribuir. Ele criou uma startup que digitalizou todo o processo de exportação, né? Então, quando a gente exporta, tem uma jornada longa, tem várias etapas a serem seguidas. A grande maioria dessas etapas passam por processos, por documentos, e ele conseguiu digitalizar essa jornada. E, mais do que isso, hoje é uma empresa digital com foco na gestão logística. Então, é bacana escutar esse depoimento. Então, para o jovem que quer inovar, acredite, sempre é possível. Outro aspecto que eu ia comentar, inovar não é fácil. A razão que não é fácil é porque nós estamos mudando, de alguma forma, algo que sempre foi feito. Nós estamos prejudicando, talvez, o interesse de alguém. Esse é o grande desafio. Aliás, eu fiz uma postagem no meu LinkedIn, fazer um merchan aqui, quem quiser me seguir nas redes sociais, exatamente sobre isso, ontem no Dia da Inovação, e eu trouxe esse aspecto. O porquê que é difícil inovar? Porque nós estamos mudando o interesse de alguém.
Tá? Então, é como se todos jogassem contra a inovação. Então, se vocês me permitirem, eu vou passar a fala para o Lucas e vou abordar outro aspecto. De novo, eu acho que é um pouco aquilo que eu passei do ambidestro. Não dá para ser micro nem macro. Não, é importante ter a formação focada, mas pensar de forma macro, agir de forma estratégica. Enquanto o microfone chega no Lucas, só um ponto também que eu acho super importante para quem deseja seguir essa linha inovadora. Errar é fundamental. Boa. Que responsa, Carlos. Mas obrigado, é um gentleman. E, sim, acho que, contando um pouco, tenho 32 anos, e foi muito importante porque eu comecei a empreender junto com meu pai. Então, você falou, né, sobre ter essa conexão, conhecimento e inovação é fundamental, por ser ambidestro. Então, temos que focar no curto prazo e alguém tem que pensar na inovação. Porque já diria Keynes, né, no longo prazo todos estaremos mortos. E ninguém muito entendeu, né, nós três como economistas, porque temos que pensar no longo prazo, mas é a soma de curtos prazos. Então, também, se não pensamos no curto prazo, não é possível. E, falando um pouco, acho que da educação e poder contribuir, não esperava essa provocação, então, quem sabe faz ao vivo, né? Mas o que a gente fez, acho que também um pouco disso, né? Há 10 anos empreendendo, então, desde os 22 aos 32, é porque eu não me via operando só em planilhas, em Excel, em excesso de e-mails, né? Então, acho que como jovem, falava assim, não é possível que eu me formei e vou ter que ficar preenchendo planilha em Excel. Então, via também que os jovens que hoje estão se formando, eles querem mais do que isso. Então, como que a gente pode proporcionar e fazer essa ponte para o futuro? Mas não quer dizer que a tecnologia vai tirar as pessoas, pelo contrário. A gente vai conseguir empoderar elas. Então, eu brinco muito com o pessoal que Excel tem que nascer sabendo, né? Hoje, então, o pessoal tem que aprender dados, SQL, Python. Acho que na ciência da computação, na nossa época, era COBOL, C. Acho que hoje tem que saber React, saber Golang. E todo ano está mudando a tecnologia. Então, acho que, falando até um pouco do pessoal de campus, e super, você comentou, nós somos uma startup de tecnologia, então todo o time tech hoje parece que é um crime você falar que tem que vir para o escritório, né? E tem que ter um mix. Então, a gente tem pessoal em Manaus, no Ceará, que infelizmente eu nunca os conheci pessoalmente, só em videoconferência, mas eles também sentem falta. Acho que até um aspecto é a saúde mental dos funcionários que só estão em casa. Em algum momento, eles precisam ter a convivência social e a cultura, né? Você não consegue fazer cultura organizacional de pessoas só de casa. Então, a gente fala muito que a gente tem, por exemplo, metodologias ágeis, as dailies. Todo dia a gente conversa com todo mundo. E todo mundo estava com a câmera fechada. Só o fato de você abrir a câmera e conseguir ver o rosto das pessoas já conecta de alguma forma social. Nós somos pessoas, né? São relações humanas e sociais. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente conseguiu contribuir, aí falando na parte de logística, né? Porque Santos forma muitas pessoas por causa da proximidade com o porto, mas também entendo que quem está hoje na faculdade, daqui a 4 anos não quer estar preenchendo planilha em Excel e respondendo 500 e-mails. Então, como que a gente pode fazer esse mix de inovação e tradição? Acho que esse é o que a gente faz, né? Respeito muito os cabelos brancos, porque é de lá que a gente aprende. E aí a gente vai provocando positivamente como que a gente muda, né? Acho que a pandemia fez isso. E, complementando um pouco o que você falou, ambidestro não é fácil, né? Porque, falando até um pouco de startup, a gente cresce muito rápido. E como meu papel ali é muito rápido sair para entregar resultado no curto prazo. Então, aí a gente conseguiu, de forma organizacional, fazer com que também eu não caia só no curto prazo. Mas, enfim, não esperava essa pergunta, mas agradeço e sempre
Legal, poder Lucas. contribuir. Obrigado. E fica o convite aqui para que você venha contar um pouco mais em detalhes, tanto na nossa Câmara de Educação, até como na CS Jovem, que é um grupo de jovens aí que são empreendedores, assim como você. Parabéns. Bom, eu não queria deixar, e aí já finalizando, né? Mas eu pensei que isso era uma pergunta até do João Kleber, tal, mas não é, né? Fiquem tranquilos. Mas assim, ó, se eu fosse seu filho, eu fiquei preocupado, tal, né? Iniciando a faculdade hoje, quais seriam as palavras a serem ditas como dica? Isso é muito bom, porque parte desse público são estudantes, são pessoas que estão aqui esperando por aquela grande dica, né? De pessoas aí, tanto o Léo como o Carlos, de destaque em suas carreiras, suas profissões, e parceiros, né, que toparam esse desafio aqui. Então, a pergunta para os dois aí, qual que é a grande dica que você daria? Já vou aproveitar e fazer dessa dica como uma consideração final, né? Primeiro lugar, fazer o que gosta, né, o que tem prazer. Acho que isso é a principal dica, né, para a formação. Segundo é acreditar. Acho que o jovem ele tem que acreditar no potencial que ele tem. Acho que esse ponto tem que estar sempre em mente. Acreditar. Muitos não acreditam no potencial que eles mesmos têm. Então, acho que esse ponto é super importante. Acreditem, vocês jovens têm um potencial enorme. A gente precisa demais de vocês, mas vocês precisam se dedicar muito, se capacitar e ouvir bastante. Acho que o ouvir ele é fundamental para que vocês se desenvolvam e coloquem em prática o que vocês têm em mente, para que essa troca ela seja saudável. Eu vejo muitos jovens com dificuldade em ouvir os mais velhos, as pessoas mais experientes, e essa troca, né, de figurinhas, né, esse ouvir, ele é muito fundamental também. Então, escutem, extraiam das pessoas mais experientes o melhor que elas têm, acreditem no potencial de vocês, que é enorme, e façam o que gostem. Infelizmente, nem todos têm esse privilégio, né? Mas, se puderem, e eu espero que todos possam, façam o que gostem. Quando você faz o que você gosta, automaticamente você se torna melhor e vai ser uma pessoa, um profissional muito melhor, que vai contribuir para a nossa sociedade. Acho que a gente precisa disso, a nossa sociedade precisa de vocês, as empresas, mais do que nunca, precisam de vocês. A gente tem um número enorme de vagas que ficam abertas e que não conseguem ser fechadas por falta de capacitação. Então, lembrem disso, acreditem no potencial de vocês, se capacitem, se dediquem e, com certeza, vocês vão se dar muito bem. E contem comigo aí para o que vocês precisarem, estou à disposição da associação, das empresas, das universidades, para o que for preciso para contribuir para o sucesso de vocês, jovens. Obrigado. Eu vou fazer também as minhas considerações finais. Queria aproveitar a presença do Adalto, mais uma vez, parabenizar todos os diretores da Associação Comercial pelo belíssimo evento, excepcional. Obrigado pelas considerações, pelas perguntas. Obrigado, Leonardo. E é sempre interessante como a gente acaba aprendendo, né? A gente vem aqui falar um pouco, mas algumas das perguntas elas te levam a refletir e pensar de forma diferente e, naturalmente, aprender. A mensagem é essa, a mensagem é acreditem. Primeiro, acreditem que essa jornada é deliciosa, e ela é longa. Essa semana eu comecei um novo curso, um curso para ser conselheiro, não porque eu tenho pretensão de ser conselheiro,
Veja só, eu sou um executivo hoje com 52 anos, devo ficar como executivo pelo menos mais uns 10 ou 15 anos, mas eu voltei para o ambiente acadêmico para poder aprender como lidar com o conselho, para pensar, para entender como o conselho pensa. Desta forma, o executivo, eu acredito que torna mais eficaz a comunicação. Então, o Léo trabalhou um pouquinho essa questão, como é desafiadora a jornada no dia a dia, né, nas empresas. Mas a mensagem é essa, queria reforçar, acreditem, ela é uma jornada longa, ou seja, nós vamos estar sempre estudando, sempre aprendendo, e por isso que ela é deliciosa. Então, não percam foco e, de novo, eu gostaria de falar mais uma vez essa palavra, acreditem no seu potencial. Muito obrigado. Obrigado, Leonora, pela participação aqui, pela parceria. E a vocês que estiveram conosco até agora, muito obrigado. Uma salva de palmas aí para